Ah, mais um aqui. Lentes. Na situação esquematizada a seguir, Lupicínio utilizava uma lente esférica convergente gaussiana de distância focal igual a f para observar um quadro situado frontalmente diante de seus olhos, contendo duas setas, uma vertical dirigida para cima, que é a bege, e a outra horizontal dirigida para a direita, que é a azul. As imagens de Lupicínio poderá observar, admitindo-se que, primeiro caso, o quadrado esteja a uma distância de 5f sobre 2. Olha só, pessoal. Primeiro caso. No primeiro caso, 5f sobre 2 é a mesma coisa de 2,5f. Essa é a distância, né? A distância da lente ao objeto. Então, as setas são os objetos e aqui é a lente. 2,5f, vocês concordam que é, lembrando que o dobro do foco é o centro de curvatura, significa que eu tenho um objeto posicionado antes do centro de curvatura. Por quê? Porque o centro de curvatura, vale lembrar que vale 2f. Se eu estou com uma distância maior do que 2f, 2,5f, eu estou posicionado antes do centro de curvatura. E quando eu tenho um objeto antes do centro de curvatura, nós provamos isso lá na aula teórica de lentes, eu vou ter a mesma imagem de um objeto posicionado em frente a um espelho côncavo antes do centro de curvatura. E essa imagem sempre será menor, invertida e real. Tá esquecidinho? Lá no Que Física você encontra isso bem detalhado. No segundo caso, olha lá. Em relação à lente, no segundo caso, ela tem uma distância que vale f sobre 3. Opa! Então, a distância do objeto, que são as setas, até a lente, é f sobre 3. f sobre 3 vai dar um valor aproximado de 0,33f. O que significa? Isso significa que eu tenho o objeto posicionado entre o foco e o vértice, tá bom? No caso da lente, o vértice é o centro óptico. No caso da lente, o centro de curvatura é o ponto antiprincipal, é sempre a mesma coisa, tá bom? E eu sei muito bem, porque eu assisti a aula aqui no Que Física, de quais são as características dessa imagem quando eu tenho um objeto de frente, né, a uma lente convergente entre o foco e o vértice. Eu sei que se eu tiver um objeto entre o foco e o vértice, ele sempre será um objeto maior, direita e virtual. Bom, então tomando como base o objeto, na primeira situação, esse é o objeto. Na primeira situação eu vou ter uma imagem invertida. Invertida vai inverter a bege, vai inverter a azul, né? E vai ser menor. Olha lá. Inverteu a bege, inverteu a azul menor. Não inverteu a azul, então tá errado. Inverteu a azul, mas não inverteu a bege. Não inverteu ninguém, nada a ver. Nós já conseguimos descobrir só por conta do primeiro caso. Mas vamos confirmar? No segundo caso eu tenho que ter uma imagem direita, ó, tá direita e é maior. E aqui tá invertida e menor. Perfeitamente opção A. Já acabou.